Sabe um ponto forte de One Piece que é pouco comentado, mas torna One Piece genial em quesito lutas? São seus níveis de poderes e como suas lutas são conduzidas. Opa, meu nome é Jesus e bem, esse vídeo é para falar sobre One Piece, uma obra que teve seu primeiro capítulo do mangá lançado em 1997 e seu anime sendo estreado em 1999. E uma das coisas mais presentes em One Piece desde sempre são suas lutas. Você já deve ter escutado algo como: One Piece só começa a ficar bom depois do capítulo 577.000. E bem, hoje estou aqui para colocar esse argumento abaixo. E bem, para entender suas lutas, vamos começar falando sobre as coisas que fazem os personagens serem fortes. No caso, as frutas do demônio e mais pra frente, os tipos de haki. Essas são as principais habilidades apresentadas no anime inteiro, fora algumas outras menores que são mostradas com o tempo. Mas enfim, vamos começar pelas famigeradas frutas do diabo, ou se preferir, Akuma no Mi. Elas são divididas em 3 tipos, sendo elas Paramências, Zoans e Logias. As Paramências podem dar ao usuário a característica de determinada matéria ou até mesmo a habilidade de controlar algumas propriedades. Por exemplo, o Luffy, que se tornou um moleque de borracha, e o Barba Branca, que tem a capacidade de criar terremotos. Zonas, as mais simples de se entender. Basicamente, o usuário tem a capacidade de se transformar e adquirir características de algum animal. Temos o exemplo do Chopper, que comeu a fruta do humano, e o Rob Lute, que comeu a fruta do leopardo, e se transforma, obviamente, em um leopardo. E temos a que é descrita como o tipo mais forte de frutas, as Logias. Elas simplesmente dão características de algum elemento da natureza ao usuário, o que fazem eles serem basicamente intocáveis, já que podem se transformar em um elemento natural. E digamos que seja quase impossível você socar o fogo, por exemplo. Exemplos de usuários dessa fruta: Rosquinha e Enel, que têm respectivamente a habilidade de se tornar o fogo e a própria energia. E em segundo lugar, temos outro sistema de poder que vai sendo apresentado aos poucos, o Haki. O Haki, resumindo bastante, é basicamente a aura do personagem, sua força de espírito, semelhante ao chakra de Naruto ou ao Ki de Dragon Ball, por exemplo. E bem, o Haki também é dividido em 3 tipos: o Haki da observação, o Haki do armamento e o Haki do rei. Esse último sendo o tipo mais raro de Haki, podendo ser despertado somente entre 1 e 1 milhão de pessoas mais ou menos. Vale lembrar que no decorrer do anime acabam surgindo várias variações desses tipos principais de Haki, então para melhor entendimento não vale a pena citar cada um deles agora, somente os 3 principais. Certo, sabendo que essas são as principais forças que movem o universo de One Piece, podemos começar a falar sobre as lutas de fato. Bem, basicamente o Oda, o criador de One Piece, não faz suas lutas somente serem uma porradaria desenfreada, que o mais forte sempre ganha. Não. Ele faz os personagens terem alguma dificuldade durante suas lutas e aprendam a superar essas dificuldades de formas diferentes do que simplesmente bater mais forte. Um exemplo bem simples de se entender acontece logo no começo, em Alabasta, na primeira luta do Luffy contra o vilão principal desse arco, Crocodile. Ele é simplesmente humilhado de todas as formas possíveis, chegando à beira da morte sem nem ao mesmo ter conseguido tocar o inimigo. Isso porque o Crocodile tinha a Suna Suna no Mi, uma logia do tipo areia que deixa ele quase intocável. Sim, quase. Porque o Luffy percebe que a única vez que conseguiu tocar ele foi quando tinha sangue naquela parte que foi tocada. Sendo assim, ele entendeu que a fraqueza dele era a água, e como o sangue é composto de água, meio que fica autoexplicativo. E bem, na luta seguinte ele já tá bem mais preparado. E como não tinha mais um impedimento de ele conseguir ferir o Crocodile, os dois lutaram equiparados e somente depois disso tudo, o Luffy ganha. E falando no Crocodile, que tem uma fruta do tipo Logia, me fez lembrar de um vilão de um arco que é pouco comentado quando se fala de bons arcos de One Piece, mas tem uma das lutas mais bem escritas do anime, na minha opinião, é claro. Sim, isso mesmo, estou falando de Skypiea, que tem como vilão principal o Enel, que tem a Gorogoro no Mi, a fruta da eletricidade. E você já pensa: ah, mas o Luffy é feito de borracha, vai ser molezinho pra ele derrotar o Enel, né? Então, bem, não importa se o Luffy é imune aos raios do Enel, porque o que mais conta numa luta não é simplesmente você ser o mais forte, e sim o que você pode fazer para superar suas limitações. E o Enel usa isso a seu favor, e já que ele não pode causar danos ao Luffy com seus ataques, ele também não seria acertado, já que ele tem domínio sobre seu mantra, que conhecemos como Haki da Observação, que consiste em basicamente você ter uma espécie de previsão do seu inimigo. O Luffy, vendo que tá apanhando demais e não tá acertando nada, pensa em fazer o mesmo que o Enel, no caso desviar dos ataques e ainda por cima conseguir atingir ele de alguma maneira. E como ele faz isso? Despertando o Haki da Observação também? Não. Ele faz essa coisa aí, que basicamente faz ele agir por instinto e sem pensar.
E depois de muita luta e os dois conseguirem quase acabar um com o outro em vários momentos, o Enel se transforma em uma espécie de deus da eletricidade. E o Luffy usa toda a sua força em um último ataque e vence o Enel. Tá vendo o quão genial é isso? Ele simplesmente se tornou imprevisível para que ele não fosse previsto. E como ele faz isso? Sendo imprevisível, para que o público não tivesse previsto isso. Essa luta em específica não é resolvida simplesmente com força bruta, tem uma estratégia por trás, e muitas outras lutas de One Piece são feitas dessa mesma forma, como podemos ver em Thriller Bark, considerado talvez o pior arco de One Piece. E bem, lá temos Gekko Moria, que tem um controle sobre as sombras que ele conseguiu roubar. Fora isso, temos outro inimigo, o Wars, que é esse gigante demônio aí, que tem nada mais nada menos que a sombra do Luffy implantada nele. E resumindo bastante, as sombras carregam a alma das pessoas, que é o que dá força a elas, e se você reparou bem, isso é o Haki. Então, tenta imaginar enfrentar um gigante demoníaco com o Haki do Luffy implantado nele. E aí que começa a ficar interessante, porque vemos não só uma, mas duas coisas que nunca mais vimos em One Piece. O Nightmare Luffy, que tem a força de 100 almas implantada em um só corpo e faz ele se tornar muito mais forte do que era. E em segundo lugar, uma coisa que poderia ter muito mais em One Piece, principalmente depois do time skip, que é todos os membros do Chapéu de Palha lutando contra um só inimigo mega poderoso. Porque naquele momento ele era tão mais forte que todos eles, que lutar um contra um era praticamente impossível. Nem mesmo o Luffy e o Zoro, que eram os mais fortes até então, conseguiriam vencer ele na forma base, o que torna isso no mínimo interessante, que é ver todos os membros do Chapéu de Palha lutando juntos. E isso prova que mesmo num arco meia boca, o Oda consegue entregar não só lutas, mas sim momentos incríveis e únicos em One Piece. Depois de um tempo, no pós-time skip, as lutas começam a perder um pouco do que tinha antes, o que é uma pena, já que sempre era apresentado uma maneira diferente de acabar com as lutas, e depois isso vai ficando cada vez mais raro. Mas em compensação ele apresenta várias batalhas e personagens interessantes, que deixam as lutas mais dinâmicas. O foco da criatividade para de ser somente nas lutas e passa a ser dos personagens apresentados, como o Doflamingo e o Katakuri. Mas isso é assunto para outro vídeo. One Piece tem muitas qualidades que o tornam um dos melhores shounens, e essa foi uma delas. A que mais me prende a continuar acompanhando a obra. Você sabe que o Luffy vai derrotar o vilão final, mas você não sabe como ele vai fazer isso. E é isso que torna One Piece simplesmente genial. Bem, é isso. Peço para que caso você tiver gostado do vídeo, deixe o like e se inscreve no canal. E se discorda de algo, comenta aí embaixo para mim saber a sua opinião. No mais, é isso. Muito obrigado por me ver até aqui e até.